Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram também. Vamos esperar enquanto os irmãos estão entrando. Dando sequência às nossas lives que estamos fazendo. Seja bem-vindo, você que está entrando agora para mais uma live em que estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Paz do Senhor para você que está chegando. Nós já demos início, tivemos 2 aulas introdutórias falando sobre como vai ser essa série de lives. Nós demos início falando sobre este prólogo de João, na primeira vez que falamos. E logo na segunda live falamos sobre o verbete logos, algumas acepções, tanto a de um judeu comum, possível leitor do apóstolo João, do manuscrito joanino, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E também fizemos discutimos um pouco da percepção do mundo grego, alguns filósofos que tinham já a sua doutrina do Logos, falando sobre uma pessoa, em alguns casos, outros casos apenas uma energia que provia a vida, a razão, a alma do mundo. E falamos bastante sobre estas acepções, falamos um pouco do que era visto no tempo contemporâneo a João. E esta live de hoje, para quem está nos ouvindo, vamos falar sobre a divindade do Verbo. Vamos para o texto, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler os 18 versículos hoje. E saudações em Cristo para você que está chegando agora. Isto é, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus nobres. E vamos começar lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler os 18 versículos. Meus irmãos, acompanhem em casa. Diz assim: No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e, por ele, o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória essa que o Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. João dá testemunho dele e proclama: Eis aquele do qual eu disse, depois de mim vem o homem que me precedeu, porque antes de mim ele era. De sua plenitude, com efeito, todos nós recebemos e graça sobre graça. Se a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus. Deus, Filho único, que está no seio do Pai, nulo revelou. Glória a Deus. Lemos até aqui os 18 primeiros versos que o apóstolo João escreve no Evangelho que ele escreveu, Evangelho Jesus Cristo, segundo João. São bem conhecidas estas palavras. Falamos já um pouco sobre este prólogo, adiantamos para os irmãos. Acho que os irmãos já estão um pouco contextualizados. E vamos falar agora inicialmente sobre a mensagem, sobre o que nós vemos aqui neste primeiro versículo. Ele inicia os seus primeiros versículos, os seus primeiros versos, os seus primeiros 5 versículos, falando sobre a divindade do Verbo, falando sobre 6 afirmações que ele faz a respeito do Verbo. E a primeira delas é: no início era o Verbo. A mensagem de Deus. Nós poderíamos traduzir logos, né? Como falamos sobre o verbete logos na live passada. Nós poderíamos traduzir, sem ferir qualquer dicionário grego, como a mensagem. Logos é a mensagem de Deus. E logos é o termo grego aqui que o discípulo amado encontrou para revelar mistérios indizíveis acerca de Jesus. Este vocábulo, que como já falamos significa qualquer tipo de comunicação, é aqui mais que um atributo. É uma referência direta ao enviado de Deus. Aquele que veio é a maneira escolhida por Deus para se revelar ao mundo. O Cristo é a comunicação de Deus aos homens. Jesus Cristo é a mensagem de Deus para a humanidade. A palavra, o verbo, a mensagem são maneiras de nos dizer algo primordial que está sendo comunicado. Desculpe-me, não, algo não. Vamos dizer assim, alguém, melhor que algo. É alguém que está sendo comunicado. Uma palavra, normalmente, ela serve para ao menos 2 propósitos. Dar expressão a um pensamento, exteriorizado ou não, né? E ainda serve também para revelar este pensamento. Revela a alma daquele que fala. Sendo o Logos de Deus, então ele revela Deus. Jesus Cristo, o Logos, é a mais plena revelação do Criador, conhecida pela humanidade. Então, nós temos que ter em mente que o apóstolo João, quando estava nos escrevendo, ele estava conscientemente falando que Jesus Cristo é a revelação de Deus aos homens. Ele estava não atribuindo mais um significado àquilo que as pessoas já utilizavam como uma palavra comum no seu dia a dia. Mas ele estava denominando Cristo. Ele estava dizendo: Cristo é aquele que revela a imagem de Deus aos homens. Cristo é a revelação do Criador à criatura. Cristo é o primordial para a humanidade. Ele nos soprou o fôlego de vida e a sua obra é restaurar
o elo perdido, o elo que fazia com que o homem estivesse em harmonia com Deus, o elo entre a humanidade e o Criador. Jesus é o princípio da revelação divina ao universo. Jesus é a maneira que Deus escolheu para se relacionar com a humanidade. E somente através de Jesus nós voltamos a nos relacionar com o Deus Criador. Nós precisamos entender a mensagem, isto é, a revelação da parte de Deus. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a Palavra, Jesus Cristo é o Logos, Jesus Cristo é a mensagem de Deus aos homens. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias. Jesus Cristo, que é o Messias, é aquele por quem Deus se reconciliou com o mundo, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Você quiser abrir a sua Bíblia para ver, isso está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Nós temos que ter em mente que o Messias, pela remissão dos pecados, trouxe o homem para o relacionamento com Deus. O que é isto? É Deus se revelando à humanidade. É Deus se tornando algo palpável. É Deus permitindo que os homens tenham um encontro face a face com Ele. É isto que Deus quer com você, meu querido. É isto que Deus quer com você, meu nobre irmão. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus está te permitindo, através da pessoa de Jesus Cristo, a ter comunhão com Ele. Este Deus eterno, Criador do universo, permite que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele permite que nós sejamos seus amigos. Ele quer ser amigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter uma amizade com você. Ele quer que você tenha uma amizade com Ele. Jesus Cristo é a revelação do eterno Deus ao tempo, aos que vivem no tempo. Repito, Jesus é a comunicação de Deus aos homens. Jesus é o único acesso do tempo à eternidade. Jesus é aquele pela qual nós podemos encontrar o eterno Deus. É em Jesus que o homem pode se relacionar com o eterno Deus. E é a eternidade o primeiro atributo do Logos que João nos revela, quando ele diz: no princípio ou no início era o Verbo. O Verbo sempre existiu, Jesus sempre existiu, o Verbo era e é eterno. Antes mesmo que houvesse o tempo, o Logos era. Eis a eternidade, o Logos antecede. O nosso Senhor Jesus antecede o tempo e a matéria. O apóstolo João inicia seu evangelho aqui com uma claríssima referência à eternidade passada, ao início de tudo, quando ele escreve dizendo: no início, no princípio, as primeiras palavras da palavra de Deus, as primeiras palavras no manuscrito sagrado. Ele está fazendo uma clara referência ao livro de Gênesis, o livro do Gênesis, que é o livro do começo, o livro do início, que naturalmente, na época em que João escreveu o seu manuscrito, um judeu comum poderia se referir ao livro apenas dizendo no princípio, apenas dizendo no início, fazendo uma clara referência então aqui o apóstolo João ao livro dos inícios, ao Gênesis, ao primeiro livro da Bíblia. É uma clara referência então, pelo menos, ao momento da criação. Então, se o apóstolo Paulo está aqui, o apóstolo João está aqui fazendo uma clara referência ao início de tudo, ele está mostrando que o Logos estava presente ali na criação, no princípio ou mesmo na eternidade passada. O Logos já existia, isto é, o Logos sempre existiu. E ele nos diz: no momento da criação, vamos traduzir assim, vamos parafrasear,
quando ele está dizendo no princípio, então vamos dizer assim, no momento da criação era o verbo. Né? Se nós vamos admitir que no princípio uma clara referência ao Gênesis, ele está dizendo no momento da criação era o verbo estava presente, criando, sem qualquer matéria, os céus e a terra. Do nada o verbo estava formando tudo o que existe. Esta informação vai nos inferir que o verbo não foi criado, que o verbo estava presente na criação. O Eterno, o Deus de Israel, é antes da criação. Da mesma forma, o verbo é antes da criação. Ao citar Gênesis aqui, o apóstolo afirma a pré-existência do verbo. Ele está afirmando que o verbo não é do tempo presente. Mas alguém pode dizer que isto ainda não é tudo. Alguém pode dizer que ele apenas antecede a criação, mas não necessariamente é eterno. Mas o apóstolo João afirma que o verbo é eterno. E isso fica mais elucidado no termo original seguinte, quando ele diz, no princípio, ele diz era. É o mesmo verbo que Jesus Cristo utilizou quando falou com a samaritana, dizendo eu sou, para ali então, na ocasião, se identificar usando as mesmas palavras que o Senhor Deus se identificou para Moisés diante da sarça ardente. E este verbo aqui, que está conjugado no imperfeito, ele deixa clara aqui para a gente a existência absoluta. Ele está significando aqui a existência absoluta. No tempo da criação, o verbo já era existente absolutamente. É afirmando aqui a existência absoluta do verbo, antecedendo qualquer tempo, antecedendo a matéria e o tempo. A verdade é que Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é e sempre foi eterno. Jesus Cristo era e é eterno. Esta é a expressão que o apóstolo João está utilizando. Ele não poderia ser mais feliz, sendo a sua intenção apresentar a eternidade de Jesus, ele não poderia ser mais feliz ao utilizar este verbo, ao utilizar esta construção verbal, porque ele está aqui deixando bem claro a absoluta existência do verbo. Ele está aqui com essa construção no imperfeito do verbo ser, ele está nos fazendo admitir que quando ele escreve no princípio, não é só uma referência ao começo de tudo, mas é uma referência à eternidade passada. O apóstolo João está nos dizendo, na eternidade passada, o verbo já era presente, já existia, ele antecede o tempo, o verbo é eterno. É isto que esta primeira frase nos afirma, é isto que essa primeira frase nos deixa bem claro, nos revela-nos que o verbo é eterno. E finalizando a sua primeira oração com o termo logos, né, o verbo, então ele deixa aqui bem claro a sua intenção quando o verbo jamais poderia não ser eterno no contexto. Nós já falamos sobre isso na live passada. Então ele vem aqui retratar a eternidade daquele que é a revelação do Eterno, a revelação do Eterno Deus. E o Logos da antiguidade jamais poderia ter um começo. Seria você rasgar toda a construção histórica dos filósofos, dizer que o Logos teve um começo, é apenas algo já deduzido anteriormente. O apóstolo João registra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele afirma ser eterno. Ele afirma dizendo, e agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo.
capítulo 7, na oração do nosso Senhor Jesus, capítulo 17, ele vai trazer estas palavras que nos deixam bem claro, que nos afirma, que nos dá a certeza: o Verbo é eterno. Jesus Cristo antecede mesmo a fundação do mundo. E para o leitor cristão, né, talvez essa informação não seja tão reveladora, ou porque nós já temos essa compreensão que Jesus Cristo é Deus, acreditamos na doutrina da Trindade, então é muito fácil, nós já lemos o texto já com esse conhecimento prévio, mas nós precisamos lembrar que o leitor primordial para um judeu comum que leria estas doces palavras, ele chegaria à conclusão óbvia que o Verbo é Deus. Mesmo que um judeu comum entendesse que a palavra era a expressão da vontade de Deus, podemos dizer assim, e aqui em Jesus Cristo é a corporização da vontade de Deus, ele vai criando uma expectativa, João vai criando essa expectativa no leitor, que o leitor espera que o Verbo seja Jeová, que seja Yahvé. E é tão claro isso que Yahvé, um dos nomes usados pelo manuscrito sagrado para se referir ao nosso Senhor Deus Pai, era um nome que eles nunca utilizavam de forma escrita no texto. E o que eles, por reverência, né? E o que eles faziam? Eles colocavam o verbo, exatamente o verbo, o logos, a palavra, no lugar de Yahvé, Javé. Então, quando o apóstolo João utiliza a palavra, aqui, ele utiliza Jesus, para se referir a Jesus, ele utiliza o verbo, logos, para o leitor judeu comum, ele está fazendo a clara referência talvez ele tenha essa conclusão, que ali é uma referência clara a Yahvé, Javé, o Senhor nosso Deus, Pai. Mas na próxima frase, ele já faz uma distinção. Ele já afirma que Jesus Cristo é distinto do Pai. Ele vivia em plena comunhão com o Pai, mas ele está aqui nos dizendo que há uma distinção entre o Verbo e o Pai. E como ele afirma isso? Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus. Se o Verbo está voltado para Deus, ele vive face a face com Deus. Algumas traduções vão nos traduzir assim, dizendo que ele vivia em plena comunhão com Deus. O termo prós, que ele está voltado para Deus. O Verbo que vivia em plena comunhão com o Pai. O Verbo e o Pai são em unidade. É um Verbo que vive em tanta comunhão com o Pai que ele poderia dizer assim: o Pai e eu somos um. E este mesmo Verbo, ele já diz na frase seguinte, na próxima declaração acerca do Verbo, o Verbo era Deus. E o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. Estas afirmações do apóstolo João mostram a sua assertividade. Ele está aqui descrevendo Logos com muita segurança. Ele tem certeza do que está falando, porque ele não teme a tradição, ele nem hesita um segundo ao contrariar os hereges que podiam afirmar que o Logos não era Deus. Ele está dizendo aqui com bastante clareza e firmeza, sem se preocupar com aqueles que descreveram o Logos anteriormente. Ele está fazendo uma clara e evidente referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando aqui algo de uma profundeza sem tamanho, uma profundeza que jamais poderíamos aqui expressar, eu jamais poderia me atrever, porque ele está aqui nos revelando a Trindade.
Ele está falando da comunhão da Trindade, quando Deus Filho vive em plena comunhão com Deus Pai. E ele está aqui apresentando isso com palavras simples que uma criança poderia entender. Uma criança compreende com muita clareza essas palavras. Ele usa um recurso de palavras muito simples, mas de algo de tão profundidade ao dizer que o Verbo estava voltado para Deus. O Verbo é uma pessoa distinta, é outra pessoa, a pessoa do Deus Filho, mas voltada para a plena comunhão com Deus Pai. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala: o Pai e eu somos um. Ele afirma então aqui que o Logos é uma pessoa distinta do Pai, o Verbo estava voltado para Deus, o Verbo estava com Deus, e ainda ele afirma que o Logos é divino, o Verbo era Deus. E é sobre estas duas afirmações que nós vamos falar principalmente na próxima live, que o apóstolo João nos traz sobre a divindade do Verbo. Nós falamos hoje sobre a eternidade do Verbo, e na próxima live vamos falar tanto da comunhão com Deus Pai, como sobre a divindade do Verbo. Nós estamos chegando ao fim desta live. Somos gratos a você por estar conosco. Este é o testemunho que temos para hoje. E vamos fazer uma oração para finalizar, para sermos gratos a Deus por este momento em que nós tivemos a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, de termos aprendido o que o Senhor Deus quer de nós. Ele revela a sua mensagem, que é Jesus Cristo, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos ter intimidade com Ele, para que possamos ter uma amizade com Ele. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, somos gratos a Ti por mais um momento de comunhão em Tua presença, em que juntos estamos aqui reunidos, mesmo em distância, para aprendermos mais de Ti, para estudarmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a mensagem que tens para nós, para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos, Senhor, aquilo que Tu queres nos comunicar, conhecendo assim nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua revelação à humanidade. Senhor, que possamos habitar em Tua presença. Habita em nosso meio, Senhor. Faz aqui um tabernáculo, para que nós possamos ver-te face a face, para que nós possamos ouvir a Tua voz e falar contigo. Senhor, alcança cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados agora por esta live, aqueles, Senhor, que vão ver isto depois. Pai, que cada um possa ser tocado pela Tua palavra, pela Tua mensagem, que eles possam, Senhor, ter um conforto da Tua presença. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima live, que será sábado, às 20 horas. Terça, quinta e sábado, às 20 horas, pelo menos enquanto estivermos nesta quarentena. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Amém.